a partir de hoje você tem costume de ver dinheiro no banco. Você se acostumou a ter dinheiro, a possuir recursos financeiros, dinheiro, investimentos, tá? Então, vamos aqui refletir comigo profundamente, tá? Nesse assunto, que é um assunto que, na minha opinião, é uma das coisas que mais assola, atinge, afeta as famílias evangélicas, cristãs, católicas, não importa, pessoas de bem. Isso aqui é o que mais afeta o coração, o emocional, o espiritual de uma pessoa, na minha visão, nos dias de hoje, ok? Então, eu vou te dar o maior segredo, pesquisando esse assunto há mais de uma década. Qual é o maior segredo de coisas que eu já experimentei, colocando em prática, e eu já experimentei milagres em menos de um mês, sabe, em dias, pouco tempo, e até mesmo milagre de um dia para o outro, eu consegui de uma forma, sabe, fazer uma ação, vamos dizer assim, espiritual, que no outro dia eu tive um milagre, do valor que eu precisava entrar 3 vezes mais. Então eu vou dar esses 2 testemunhos e vou explicar qual é o segredo, depois de 10 anos estudando esse assunto, por que crente tem dificuldade financeira, a grande maioria, por que crente vive endividado, a grande maioria. Eu vou dar para vocês esses 2 segredos para você resolver. Eu não vou te dar aula sobre finanças, porque eu sei que muitas vezes, mas eu vou te dar aqui alguns choques de realidade, tá? Para que você não entre mais, porque se o Senhor não, se eu não fizer isso dessa forma que o Senhor está me orientando a fazer, eu vou ser culpado também. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento e eu não posso ocultar de você. Então vamos lá, irmãos. Crente endividado, em nome de Jesus, nunca mais. Isso é o seu passado, tá? Isso é o seu passado. Não pertence mais aos seus dias de hoje, tá? Tome posse do que eu estou falando. E você vai entender que no final eu vou te revelar um exercício espiritual que vai fazer você concretizar isso aí, tá? Então eu vou te dar um segredo incrível, revelado a mim, tá? E eu executei na minha vida. E vou te ensinar para você fazer na sua vida também e acontecer com você, tá? Então vamos lá. Passagens bíblicas que fundamentam a argumentação sobre gratidão de Jesus antes de realizar o milagre. Olha só, existe um código que você só vai receber o milagre quando você agradecer por ele, como se ele já tivesse acontecido ali, como se ele já fosse uma realidade, como se você já tiver, ele já fosse até passado, já aconteceu, não vai acontecer. Você não vai dizer assim, Senhor, eu agradeço porque está acontecendo agora, não. Você vai dizer o seguinte, Senhor, muito obrigado pelo aquilo que eu já recebi. Mas calma, esse é só, eu estou só aquecendo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês de forma profunda. Eu vou entrar, pode ser desconfortável em algumas coisas. Eu vou entrar profundamente aí na raiz do teu problema. E em nome de Jesus, com o poder de Deus, nós vamos remover esse problema, tá? Vamos entrar profundamente, irmãos. Eu não vou economizar com palavras, tá? Porque isso é uma coisa séria. Se eu não entrar profundamente, você não vai conseguir sair daí. Eu tô só aquecendo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês de forma profunda. Eu vou entrar, pode ser desconfortável em algumas coisas. Eu vou entrar profundamente aí na raiz do teu problema. E em nome de Jesus, com o poder de Deus, nós vamos remover esse problema, tá? Vamos entrar profundamente, irmãos. Eu não vou economizar com palavras, tá? Porque isso é uma coisa séria. Se eu não entrar profundamente, você não vai conseguir sair daí, dessa situação de dívida. Tem gente que está devendo agiota, tem gente que está devendo, a empréstimos absurdos, pessoas que pediu, confiou e não conseguiu pagar, se sente mal em ver aquela pessoa. Eu vou dar um código que eu vivi primeiramente para não entrar em dívida. Antes de entrar nesse código, vamos responder aqui sendo o mais sincero possível. Responda como se você estivesse respondendo a Deus, que conhece o teu coração, que conhece o teu oculto, o teu escondido. E responda sendo a pessoa mais sincera do mundo, porque a Deus você não pode enganar. Não responda para mim. E nem precisa responder nos comentários, tá, gente? É para você e Deus. Diga uma coisa. Quem
fez a dívida? Foi você ou foi sua mãe? Foi você ou foi seu papai? Foi você ou foi seu amigo, seu filho, ou sua filha, sua tia, seu colega de trabalho? Foi você, não é isso? Foi você a pessoa que teve a capacidade de gerar dívida, tá? Quem é que tem o poder? Quem tem o poder nas mãos? Deus, correto? Mas o mesmo Deus que tem poder nas mãos, ele te deu a capacidade de também ter o poder, tá? As ferramentas, o talento, a fala, os braços, as pernas, o raciocínio, de também resolver o problema. O mesmo Deus, tá? Que tem poder sobrenatural sobre o céu e a terra, é o Deus que te dá poder para você quitar essa dívida. Ele tem esse poder. E esse poder está disponível para você. Você sabe por que você não usa? Por uma palavra: incredulidade. Como você não acredita que é possível, aí o poder que já está disponível desde a criação, tá? Desde a criação o poder está disponível. Deus criou Adão e Eva e ele era suprido de tudo. Depois que o pecado entrou, aí entrou o medo, a dúvida, a incerteza, espíritos intrusos, demônios, desde aquela época até agora, colocando dúvida na nossa mente. Então é a dúvida que deu graças a Deus, perdão, e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Ou seja, quando Jesus foi agradecer, ele agradeceu pela multidão que já, sabe, tinha comida à vontade. No coração e na mente de Cristo, ele já tinha visto a multidão se alimentando à vontade. Ele não foi agradecer a Deus: Senhor, por favor, Pai, que essas pessoas não fiquem mais com fome. Elas estão com fome, Pai, eu preciso alimentar elas, meu Deus, elas estão com fome. Olha, eu preciso é necessidade. Você não pode falar uma palavra dessa. Eu preciso, necessidade. Elas estão com fome, você está focando na fome. Você tem que agradecer pelo alimento, porque ele já existe, é teu. E se ele não tiver chegado na tua casa, ele vai chegar. Agradeça pelo que você já tem, porque você já é rico, você é próspero, porque você vive. E quem habita dentro do seu coração é o Todo-Poderoso. Ou tu acha que Deus é um pobre lascado? Deus é a riqueza. Deus é a abundância. O que está impedindo dessa abundância, essa riqueza sobressair através de você, é a tua incredulidade, é as tuas palavras, é a tua forma pequena de enxergar a vida, a palavra de Deus, a Bíblia, as leis de Deus, como funciona a prosperidade. É isso que está impedindo. E é isso que está fazendo você contrair mais dívidas. O teu pensamento, você com o padrão de sempre estar comprando, você criou dentro do teu cérebro. Você quer saber como a dívida nasceu? Do mesmo jeito é a forma que ela vai morrer. Como foi que ela nasceu? Primeiro, você fez a primeira dívida pequena, você conseguiu até pagar, mas ficou com aquela coisa ruim, aquela pessoa ficou olhando assim para mim meio torto. Criou ali uma linha neural. É um novo caminho, um programa que você instalou no seu computador cerebral. O cérebro é um computador, tá? Você instalou um programa quando você fez uma dívida que você não conseguiu pagar. Você instalou um programa, tá? Esse programa, ele funciona da seguinte forma. É um caminho neural, que é um neurônio que se liga com o outro. Ali é uma informação que está na memória de bilhões de neurônios que tem no teu cérebro. Essa memória, que já foi comprovada pela ciência, tem aparelhos que medem isso, tá? Tem informações, aparelhos que medem essa informação que eu estou te dando. A ciência já provou, a neurociência já comprovou, tá? Então, essa linha neural da dívida que você criou, ela só foi criada, fortalecida por causa de um forte impacto emocional. Esse impacto emocional causou essa linha neural ou ligação neural, caminho neural, que se chama um programa de computador instalado no teu cérebro. É igual quando você compra um computador novo, não tem nenhum programa, você leva lá na autorizada, por favor, instala um programa. Ele instala, a partir de agora aquele computador vai rodar seguintes coisas: internet, ver vídeo no YouTube, entendeu? Sem o programa não roda nada, entendeu? O que foi que instalou? Instalou um programa ruim, aí ele não roda as coisas.
Roda com dificuldade. É o que tem no teu cérebro. Uma criança, o pai cresce, a criança cresce e o pai e a mãe dizendo: meu filho, dinheiro é difícil, meu filho. Aquela criança vai crescer dizendo que dinheiro é difícil. Então instalou um programa neural de dificuldade, que dinheiro sempre vai ser difícil. Você cresceu ouvindo: menino, você tem muita dívida, como é que você vai pagar essa dívida? A sua mãe falando isso para o marido falando para a mãe: você faz muita dívida, você deve, não pode fazer dívida. E você cresceu com isso, então tem um caminho neural que a gente vai precisar, através desse vídeo, criar outro, porque senão não sai da dívida. Nós temos que criar junto esse caminho neural. É um caminho neural que tem que ser criado junto comigo aqui nesse vídeo, tá? E nós vamos conseguir criar, ok? Então vamos continuar aqui com as passagens, tá? Vamos agora para Marcos, capítulo 8, tá? Versículo 6. Vamos lá. Mandou então que todos se sentassem no chão. E tomando os 7 pães, deu graças a Deus, partiu-os em pedaços e entregou-os aos discípulos para que levassem a multidão, e estes assim o fizeram. Como é que eu pego 7 pães, que é o número profético, mais uma vez repetindo, e vou partir para a multidão? Jesus, ele partiu os pães, que foram só 7, mas quando ele agradeceu pela multidão, e ele já agradeceu vendo a multidão, já vendo, não é vou ver no futuro, já estou vendo eles, já estou agradecendo por eles alimentados. Isso é uma coisa que é difícil de digerir, é difícil assimilar. O nosso cérebro, em meio ao pecado, a esse mundo, é um cérebro incrédulo ao extremo, sem fé nenhuma. Mas aí com o exercício que eu vou te dar no final do vídeo, eu vou te dar um exercício espiritual. Com esse exercício espiritual, você vai conseguir colocar em prática e vai elevar a tua fé como você nunca experimentou desde quando tu nasceu. Porque eu estudo isso há uma década, tá? Eu vou te ajudar, pode ter certeza que vai fazer bem. Tá fazendo bem para mim gravar esse vídeo e vai fazer bem para você também assistir até o final, tá? Então vamos para a próxima passagem bíblica. Mandou então que todos se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, deu graças a Deus. Isso aqui a gente já leu. Vamos para Mateus 15, 36. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. E em seguida os partiu e os entregou aos discípulos. E estes distribuíram à multidão. Então, mais uma vez aqui você vê o número 7. E isso tem a ver com prosperidade, com abundância. Então, oferta dos 7 reais, fazer 7 orações, orar por 7 dias. Não é que você vai orar por 7 horas, não é você fazer 7 horas sem parar, não, você ora uma quantidade ali na primeira hora, depois na segunda hora, até completar as 7 horas. Isso aqui destrava coisa que você não está conseguindo de outra forma. Então coloque esse propósito número 7 na sua vida, tá? Porque isso tem a ver com a numerologia bíblica, é muito profundo. Vocês não têm a menor ideia, é profundo, isso é milenar, tá? Então vamos aqui para mais uma passagem bíblica, dessa vez sobre a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. João 11, 41, 42, nós lemos: então rolaram a pedra para o lado. Como é que eu vou rolar a pedra de um defunto morto há 4 dias, se eu não tenho no meu coração já a certeza que vai acontecer? Eu não vou rolar a pedra de um defunto se eu tiver uma brecha de dúvida de uma pessoa que já morreu há 4 dias. Eu só vou rolar se no meu coração eu já tenho a certeza que aconteceu. Então, para você decretar algumas palavras, decretar algumas coisas que quer que aconteça na sua vida, você tem que chegar no nível de fé com o exercício que eu vou te dar no final do vídeo. Senão você vai falar e vai ser palavras ao vento. Você entendeu? Jesus já tinha certeza que aquilo ia acontecer, tá? Eu vou dar uma prova aqui para vocês. Vamos ler aqui, ó. Pai, eu te agradeço porque me enviaste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Jesus estava falando o seguinte: eu não disse isso, não é porque eu duvido de ti não, Pai. Eu sei que tu já me escutaste.
Tu sempre me ouves. Eu só disse isso por causa deles que estão aqui. Por causa da fé deles, que é pouca. A fé deles, são incrédulos. E para que eles saibam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus, ele tinha tanta certeza, mesmo sendo homem, porque não venha dizer para mim, mas Jesus era Deus. Jesus é Deus. Só que ele executou a função humana neste momento. Ele não executou a função divina. Porque se ele executasse a função divina, por que ele pediu a Deus? Você entendeu? Ele executou a função humana de dependência do Pai, nos dando o exemplo, e ele pediu com a certeza absoluta que o Pai já tinha ouvido ele. Tá? Então, se você tiver a certeza absoluta que o Pai te ouviu e não duvidar no seu coração, com o exercício espiritual que eu vou te passar no final do vídeo, porque com esse exercício é a única forma de você não duvidar no seu coração, aí pode ter certeza, meu irmão, você vai ver milagre como você nunca viu na sua vida, na sua existência. Tá? Então, tu sempre me ouves, tá? Como Jesus falou, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, né? De todos que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então, a última ceia. Aqui na ceia, nós vemos uma repetição do padrão de agradecer, sempre antes. E tomando pão, havendo dado graças, partiu e serviu os discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Tudo se repete em Mateus e também se repete em 1 Coríntios 11, versículo 23 e 24. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, porque sempre dava graças antes, sempre tinha uma oração de agradecimento antes do milagre, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, agora nós vamos para a parte mais importante, mais tremenda deste vídeo. Vocês precisam entender de uma vez por todas o que está fazendo você se manter nesse padrão. Paga a dívida e depois entra de novo. Paga a dívida e depois entra de novo. Ou até mesmo é a primeira vez que você entrou, mas está muito séria a situação. Você não está conseguindo lidar com isso. O que está acontecendo do mesmo jeito que entrou, por um caminho neural que você criou. Você comprou o produto, ou comprou a situação, ou pediu emprestado, pegou com a agiota, pegou com um amigo, não conseguiu pagar. Sabe, pegou com o banco, enfim, você fez a dívida, não conseguiu pagar o financiamento do carro, da casa, qualquer coisa. Você não conseguiu pagar e aí você criou o que? Um choque emocional. É uma dor no teu coração, não é isso? Aquela queimação, aquela coisa ruim dentro de você, aquela sensação horrível que você não consegue dormir, não é isso? Esse sentimento dentro do teu cérebro criou uma linha neural. Esquece, meu amigo, esquece. A única forma de você tirar essa crença daí é um computador que criou dentro de você que vai repetir a dívida. Você paga, mas como ela ainda está lá, a linha neural, você procura outra forma de fazer a dívida, porque você tem aquilo dentro de você muito forte. Você entendeu? A única forma de você não ter mais isso dentro de você é uma reprogramação mental. É um programa novo que você tem que instalar na sua cabeça, através da palavra de Deus. Como? Com esse exercício espiritual que eu vou te dar agora. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, eu fiz isso várias vezes. E a vez que mais me chocou, tá, foi quando eu estava querendo um Natal diferente. Eu queria uma bênção para o Natal. Eu queria uma bênção financeira, quitação de dívidas. Eu queria uma ceia farta. Eu queria filhos bem alimentados. Eu queria dinheiro sobrando na conta. Eu queria roupas novas para a família toda. E eu simplesmente estava quebrado, sem dinheiro nenhum, sem situação, a situação financeira horrível, horrível. Então eu vou falar para vocês o que eu vivi. Eu não vou pegar de outra história. Estou dizendo sobre a minha história. Então qual foi o exercício que eu fiz? Eu gravei um vídeo e nesse vídeo eu colocava imagens da ceia de Natal, filhos, uma família bem bonita assim na sala, foto minha, imagens minhas, imagens da minha família. Colocava várias coisas assim, dinheiro assim, via, sabe, uma abundância financeira, uma ceia maravilhosa,
Sabe, gente? E eu fiquei narrando aquele sonho. E eu dizia, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é tão maravilhoso que eu fiz esse vídeo. No dia que eu fiz, eu disse, Senhor, eu vou fazer esse vídeo. E eu tenho certeza que vai acontecer, Pai. Eu tenho certeza que vai ser tão grande milagre que eu vou ficar surpreso, eu vou ficar surpreendido, eu vou ficar impactado, eu vou ficar assim, meu Deus, cara, aconteceu mesmo. Senhor, obrigado. Porque eu tô aqui com a minha família comemorando o Natal, uma ceia maravilhosa, um peru maravilhoso, arroz com passas, que é o que eu gosto bastante, uma farofa incrível, uma salada, um banquete, panetone, tudo que nós temos direito. Essa mesa está praticamente sem caber mais nada de tanta fartura que o Senhor nos deu. Oh meu Deus, muito obrigado. A minha família inteira com roupas novas, dinheiro na conta, sabe? Recurso suficiente na conta, quitação de dívida. A gente sentou na mesa e tivemos uma plenitude, um jantar como nunca tivemos. Como nunca tivemos, assim, algo maravilhoso, pleno, sabe? Pleno, porque eu estava com planos para esse Natal de apenas ali meus 5 mil livres, mas eu consegui fazer mais de 30 mil reais. Ficou na minha conta mais de 30 mil reais com quitação. Eu já tinha quitado as dívidas. Meu Deus, como Deus é perfeito, como Ele é maravilhoso, as leis dele funcionam. E graças primeiro ao meu Deus e a minha perseverança em fé, em repetir a minha oração, o meu exercício espiritual de repetir minha oração. E depois disso eu me abracei muito com minha esposa, me emocionei e disse, meu amor, como isso é poderoso. E ela disse, você tem muita fé, meu amor. Você tem muita fé. Eu disse, a minha fé é porque simplesmente eu executei o exercício espiritual. Fiquei repetindo. Foi por isso. O meu cérebro não conseguiu pensar em outra coisa. Até eu criar um novo caminho neural, uma linha neural que fez com que eu não voltasse mais onde eu estava. Porque não tinha como mais poderes espirituais me dominar minha mente. Porque eu estava toda hora vendo aquilo. E o pessoal estava dizendo que eu estava ficando doido vendo esse vídeo toda hora. Mas isso fez eu acreditar e não ter mais sombra de dúvida de que a bênção não ia acontecer, já tinha acontecido. Porque se eu estava repetindo toda hora, não tinha como meu cérebro não entender que aquilo já aconteceu. Porque de tanto repetir, o cérebro entendeu, não, isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu, e eu estou sentindo que já aconteceu. Foi de tanto repetir, eu senti que já aconteceu. E após isso, foi de repente um milagre. O valor financeiro entrou de repente. E eu quero que vocês que estão escutando esse áudio até agora entendam o seguinte. O teu cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário. O teu cérebro ele é formado por repetição. Uma criança, ela passa a andar porque repete. Até cai, levanta, até andar. Se não repetir, não aprende. Uma criança que tem medos é porque repetiu. Ah, a barata vai pegar, o inseto vai pegar, tem uma aranha aí, vem pra cá, menino. A criança cresce com medo porque o pai e a mãe repetiu isso na cabeça dele. Então a criança vai crescer com um padrão de medo. Dinheiro é difícil. Menino, dinheiro tá fácil não, menino, deixa de querer comprar as coisas direto. A criança vai ficar com padrão de escassez, de dinheiro é difícil. Porque foi assim que nós fomos programados. E como é que tira esse maldito programa da minha cabeça? Você precisa, não tem como tirar, só tem como colocar um novo, mais forte. Uma linha neural mais poderosa, mais enraizada. Como? Com a repetição do exercício de oração. Você vai pegar o seu celular, vai gravar a sua voz, tem que ser a sua voz, você tem que ouvir a sua voz falando que você realizou o seu desejo. Eu vou fazer um aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um com vocês. Eu vou ilustrar aqui com vocês como é que é feito para quem tem uma dívida. Por exemplo, a pessoa está com um aluguel atrasado, entendeu? Está com uma situação financeira difícil. Eu vou dar um exemplo aqui do aluguel, você pode exemplificar para outras coisas. Situação financeira difícil em geral. E quem está com aluguel atrasado, está com várias situações em casa, pode estar até com situação de alimento, né, coisas para outras coisas. Você está pagando o básico, você está com outras coisas faltando. Então vamos exemplificar aqui na nossa mente e trazer como se já fosse real.
Então feche os teus olhos profundamente e você vai gravar esse estilo de áudio para você mesmo e colocar algumas imagens do que você quer que aconteça. Você pode colocar imagens de você em um momento da sua vida que você estava mais próspero, que você estava sem dívida, que você estava pleno. Coloca fotos, você fica vendo essas fotos, vai fazer bem para você. Um vídeo seu, que você estava em um momento bom, uma festa, alguma coisa de família, que você estava bem. Coloca essas fotos e faz um grupo do WhatsApp só com você e sua esposa. E pode até remover a esposa ou o marido, fica só você, para você ficar ouvindo aquilo direto na hora de dormir, toda hora, tá? Então, escute bem, feche os teus olhos, fique num local confortável e entre neste momento agora na sua mente, comigo, no seu coração. Você vai entrar agora no mundo espiritual, eu vou te guiar no mundo espiritual. E você vai, neste momento agora, visualizar, sentir já realizado o teu desejo. Imagina comigo agora. Nós não vamos apenas imaginar, nós vamos comemorar. Você está comemorando. Então eu vou me colocar no seu lugar. Eu comemoro agora. Eu comemoro em nome de Jesus, porque foi pago a dívida do meu aluguel. Eu estava num desespero tão grande. Eu estava numa aflição tão grande. Estava faltando dinheiro para pagar coisas básicas como aluguel, luz e água, sabe? Alimentação. Meu Deus, eu estava assim, eu me sentia assim com um coração muito apertado, com a dor no meu peito, aquela coisa queimando dentro de mim, assim, doendo dentro de mim. Eu não conseguia mais dormir. Eu só queria trabalhar 24 horas para ver se eu conseguia resolver o problema. E não resolvia, até eu entender que eu precisava descansar. Depois de toda essa leitura, nós vamos agora gravar aqui uma parte muito importante, tá, para vocês. Então, prestem bastante atenção. Vai entrar num local bem confortável. Você não vai ficar com nada tirando a sua atenção, tá? Vai ficar bem tranquilo, porque agora eu vou fazer com você como se você fosse eu e como se eu fosse você, tá? Eu vou assumir o seu papel e eu não posso não acertar qual é o teu problema financeiro, mas eu vou dar aqui algumas ideias de problemas financeiros. Exemplo: aluguel atrasado, dívida da casa, dívida do carro, dívida de luz e água, alimentação que você não está conseguindo nem suprir o suficiente, sabe? Tua família está precisando de várias coisas. Então vamos entrar aqui agora no estado mental avançado para a gente realizar com certeza um estado emocional que o Senhor vai agir. Então vamos entrar junto comigo. Feche teus olhos. Primeiramente você vai imaginar de todo o seu coração, tá? Sem nenhuma sombra de dúvida. Você passou por muita coisa na sua vida. Você passou por muita situação difícil. Você passou por muita coisa. Mas existe alguém que está sentado sobre o trono, que é dono da última palavra. Ou você acha que a sua respiração está acontecendo agora porque você quer? Não é porque você quer, é porque Ele quer. Ele quer que você esteja vivo. Então essa dívida não é maior do que Ele e não é maior do que você, que foi o ser humano capaz que criou o problema. Porque quem criou uma dívida grande tem capacidade de criar até uma solução maior. Então escute. Eu vejo agora no mundo espiritual, nós não vamos apenas imaginar, já é real. Porque no mundo de Deus, no mundo espiritual, no tempo de Deus, que existe o Cronos e o Kairos. Existe o tempo humano, que é as 24 horas, e existe o de Deus, que é eterno. E no de Deus, que é eterno, ele já viu a situação, ele já viu a solução e ele já viu o milagre acontecer. Então você vai agora fechar os teus olhos profundamente e apenas viajar comigo no futuro, tá? Preste bem atenção e abra o teu coração e a tua mente, tá? Imagine de todo o seu coração agora você vivenciando como será a sua vida no dia
que o milagre acontecer. No dia que você estiver quitando, imagina comigo agora, de todo o teu coração, de toda a tua mente, tá? Sem se dispersar, sem se desconcentrar. De todo o teu coração você vai realizar esse desejo. Então você vai agora colocar em sua mente e seu coração, sem sombra de dúvidas, tá? Que o teu desejo já foi concretizado. Imagina aquela pessoa que você tem que honrar os teus compromissos, que você tem que quitar a tua dívida. Ela chegando próxima a você e ela te perguntando: e aí, conseguiu resolver? E você abre aquele sorriso. Dessa vez a minha resposta para você vai ser outra. Graças a Deus, graças ao Deus que eu sirvo, consegui. Eu vou pedir à senhora ou o senhor, por favor, que mande o seu Pix, porque eu vou quitar com você agora. E quero primeiramente te pedir perdão por toda essa espera, te agradecer por toda a sua paciência e dizer para você que Deus te abençoe. Já já te mando o comprovante da quitação da minha dívida, e após essa quitação, esse comprovante, eu não vou te dever mais nada. Deus te abençoe. E você se visualiza nesse momento dizendo isso para essa pessoa. E a pessoa vai olhar para você, se for presencial, se for no WhatsApp, não sei. Mas ela vai olhar para você e vai fazer aquela cara de surpresa. Sabe aquele semblante que a pessoa vai dizer assim: meu Deus, conseguiu mesmo. Na tua história, na tua vida, sabe? Então vai ser isso que você vai viver, em nome de Jesus. Então, nesse momento agora, você está se dirigindo já para sua casa. Se foi fora de casa que você quitou a dívida, se foi em casa, não sei. Se foi no celular, você já encostou o celular e naquele momento você vai dar um abraço apertado, sabe? Nesse momento agora você está abraçando, na verdade, abraçando a pessoa que você ama, seus familiares, sua esposa, seu esposo, filhos. Você está abraçando e dizendo: meu Deus, que sensação maravilhosa. Eu consegui vencer com o poder do meu Deus essa situação. Graças a Deus. Conseguimos porque Deus é fiel. E aí você vai ter aquele almoço ou jantar, aquela noite maravilhosa que você está muito tempo que não tinha, uma noite realmente plena de descanso. Você vai ter nessa noite. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que gravar esse áudio para você, colocar as imagens do que você quer ver, até mesmo de você no momento mais próspero. E você vai simplesmente fazer isso que eu estou te dizendo. Se você tiver mais dificuldade de entrar nesse estado emocional, tá? Porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Porque na minha visão essa é a verdadeira oração. Você pode fazer o seguinte: você pode pegar esse vídeo aqui e repetir ele várias vezes, tá? Porque você repetindo ele várias vezes, o que vai acontecer é que você não vai conseguir mais sentir medo, sentir dúvida, tá? Então, de todo o seu coração você vai executar o que eu estou te dizendo, tá? E eu quero te dizer o seguinte: se você gostou desse vídeo, você deixa a tua opinião nos comentários. Deixa o teu like, porque outras pessoas estão precisando de ajuda. Outras pessoas estão precisando de um amparo seu. Então, quando você curte, o YouTube vai entender que aquilo foi bom, ajudou aquela pessoa, e ele vai entregar para mais outras pessoas. Então, você sabia que o seu compartilhamento, a sua curtida, o seu like e a sua inscrição no canal, ele vai salvar outras vidas? Porque esse conteúdo é com muito carinho, é com muito estudo, é com muita meditação, é com muito tempo e experiência de vida que eu tô te ajudando aqui, gastando os meus recursos, gastando meu tempo aqui com edição de vídeo, com tudo isso, sabe? Muito tempo, já fiz mais de 3 vezes esse vídeo para sair. E ele sempre tá dando um errinho. Por quê? Porque existe uma resistência espiritual para você saber dessa verdade, tá? Porque o diabo, ele quer te prender nesse mundo espiritual, nessa loucura que você está vivendo, tá? Ele quer nos prender, mas ele é um derrotado em nome do nosso Senhor Jesus, que é a vitória em pessoa.
Esse é o Deus que nós servimos, tá? Então, você vai fazer exatamente o que eu estou te falando e não duvida, tá? E eu quero te tranquilizar. A ciência comprovou que quando você repete muitas vezes um exercício, uma palavra, um vídeo, sabe? Qualquer atividade que você faz, foi assim para andar, você teve que repetir, foi para dirigir, você teve que repetir. Hoje você não pensa mais, você dirige normal, porque você já aprendeu, não tem mais que acreditar, já está fazendo parte de você. Então, de tanto você repetir o exercício, ou até mesmo esse vídeo, principalmente na parte final aqui, de tanto você repetir, você vai acreditar que você é uma pessoa que não tem mais dívida. Então, a partir de agora, você vai começar a falar para você, até gravar áudio para você ficar repetindo: eu sou um crente próspero. Eu sou uma pessoa que tenho na minha conta dinheiro. Eu me acostumei a ver dinheiro na conta. Eu me acostumei a possuir volumes financeiros investidos e até mesmo na minha conta disponível, sem gastar, sem ficar louca gastando toda hora e sem ficar contraindo novas dívidas. Eu me acostumei a ter dinheiro e me desacostumei, criei um novo padrão de não ter mais dívida, não faço mais dívida. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma dívida uma época, quando eu saí do meu estado, que eu morava no Ceará, e vim para Rio Grande do Norte. Quando eu vim para Rio Grande do Norte, eu vim com um padrão assim: eu não vou comprar nada fiado a ninguém, porque eu cresci num ambiente ouvindo a minha avó dizer, com a minha mãe: você faz muita dívida, mulher, tu faz muita dívida, mulher. Eu cresci ouvindo isso, dívida. Então, quando eu entrei aqui, eu reprogramei minha mente, quando eu entrei nesse estado, para não entrar num padrão de dívida. Sabe o que aconteceu? Esse padrão quis me atacar. E uma pessoa me tentou, me ofereceu vários produtos para me comprar. E eu acabei comprando esses produtos. E aí o que foi que aconteceu? Fiquei com a dívida de um valor mais ou menos ali de quase R$500. Eu disse: não, eu não vou pagar e tudo, mas eu não queria aquilo. A pessoa ficou ali meio que empurrando ali, né? Para vender. Meus queridos, vocês não sabem o que aconteceu. O sentimento tomou conta de mim. Meu Deus, eu tenho que pagar, meu Deus, eu tenho que pagar. Jesus, aquela pessoa, ficar vendo aquela pessoa, tem que pagar, eu tenho que pagar. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei demorando. Meu Deus, aquela coisa tomando conta de mim, aquilo foi crescendo. Só que o Senhor foi tão misericordioso que quando eu consegui um recurso, eu fui lá e já quitei. E eu disse: sabe de uma coisa? Eu sou uma pessoa que não compro nada fiado a seu ninguém. Esse é Mike Saraiva. Nunca mais, gente. Nunca mais eu contrai dívida de sair comprando coisas e ficar devendo, sabe? Nunca mais. Porque é uma coisa que eu configurei na minha cabeça. Repeti várias vezes, igual o exercício que eu estou dando para vocês. Então eu estou dando vários insights, vários códigos para você, tá? E tem outro código. Dívida, como minha avó dizia, você só não paga se você não der nenhum centavo. Mas se você chega na pessoa e diz: olha, eu vou pagar da forma que eu estou podendo pagar você, tá? Eu vou pagar dessa forma aqui. Você parcela e você vai pagando. Mas se você tiver fé no seu coração, o milagre vai ser de repente, porque tem pessoas que precisam de um milagre. E esse milagre vai acontecer na sua vida mediante você condicionar o seu coração para chegar na fé específica. E eu estou te dando exercício para isso. Repete esse vídeo quantas vezes for preciso. Repete esse vídeo quantas vezes for preciso. E repete a sua própria oração. Porque a tua voz, você escutando ela mesmo, você vai ter uma sensação diferente. Isso é muito poderoso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço a você que deixe o teu like, se inscreve mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos, tá? Porque sempre eu vou estar fazendo conteúdos para ajudar vocês, meus irmãos, tá bom? E se lembre-se, a abundância do Senhor habita em seu coração. Nunca esqueça disso.